Palavras diárias de Deus. A Era da Graça começou com o nome de Jesus. Quando Jesus começou a realizar seu ministério, o Espírito Santo começou a testemunhar o nome de Jesus, e o nome de Jeová não foi mais mencionado. Em vez disso, o Espírito Santo empreendeu a nova obra, principalmente sob o nome de Jesus. O testemunho dado por aqueles que nele criam foi de Jesus Cristo, e o trabalho que fizeram também foi por Jesus Cristo. A conclusão da era da lei do Antigo Testamento significava que a obra conduzida, principalmente sob o nome de Jeová, havia chegado ao fim. Dali em diante, o nome de Deus já não era mais Jeová. Em vez disso, ele foi chamado de Jesus e, a partir disso, o Espírito Santo iniciou a obra principalmente sob o nome de Jesus. Assim, hoje, o homem que ainda come e bebe as palavras de Jeová e ainda faz tudo de acordo com a obra da era da lei, você não está seguindo cegamente os regulamentos nesse caso? Você não está preso no passado? Agora vocês sabem que os últimos dias chegaram. Será que quando Jesus vier, ele ainda será chamado de Jesus? Jeová disse ao povo de Israel que um Messias viria. E, no entanto, quando ele veio, ele não foi chamado de Messias, mas de Jesus. Jesus disse que ele voltaria e que ele chegaria da forma como ele havia partido. Essas foram as palavras de Jesus. Mas você viu a maneira pela qual Jesus partiu? Jesus saiu em uma nuvem branca. Mas será que ele retornará pessoalmente para entre os homens em uma nuvem branca? Se assim fosse, ele ainda não seria chamado de Jesus? Quando Jesus voltar, a era já terá mudado. Então, ele ainda poderia ser chamado de Jesus? É possível que Deus só possa ser conhecido pelo nome de Jesus? Ele não pode ser chamado por um novo nome em uma nova era? Pode a imagem de uma pessoa e um nome em particular representar Deus em sua totalidade? Em cada era, Deus faz uma nova obra e é chamado por um novo nome. Como ele poderia fazer a mesma obra em diferentes épocas? Como ele poderia se agarrar ao velho? O nome de Jesus foi usado pelo bem da obra da redenção. Então, ele ainda seria chamado pelo mesmo nome quando retornasse nos últimos dias? Ele ainda estaria fazendo a obra da redenção? Porque Jeová e Jesus são um, todavia, eles são chamados por nomes diferentes em eras diferentes. Não é porque as eras de sua obra são diferentes? Poderia um único nome representar Deus em sua totalidade? Sendo assim, Deus deve ser chamado por um nome diferente em uma era diferente, e ele deve utilizar o nome para alterar a era e representar a era. Pois nenhum nome pode representar totalmente o próprio Deus, e cada nome só é capaz de representar o aspecto temporal do caráter de Deus em uma determinada era. Tudo o que ele precisa fazer é representar sua obra. Portanto, Deus pode escolher qualquer nome apropriado a seu caráter para representar a era inteira. Não importa se é a era de Jeová ou a era de Jesus. Cada era é representada por um nome. No final da Era da Graça, a era final chegou, e Jesus já veio. Como ele ainda poderia ser chamado de Jesus? Como ele ainda poderia assumir a forma de Jesus entre os homens? Você esqueceu que Jesus não passava da imagem de um nazareno?
Você esqueceu que Jesus foi apenas o Redentor da humanidade? Como ele poderia assumir a obra de conquistar e aperfeiçoar o homem nos últimos dias? Jesus saiu sobre uma nuvem branca, isso é fato. Mas como ele poderia voltar em uma nuvem branca entre os homens e ainda ser chamado de Jesus? Se ele realmente chegou em uma nuvem, como o homem fracassaria em reconhecê-lo? Pessoas em todo o mundo não o reconheceriam? Nesse caso, Jesus sozinho não seria Deus? Nesse caso, a imagem de Deus seria a aparência de um judeu, e além disso, seria a mesma para sempre. Jesus disse que ele chegaria como ele partiu. Mas você conhece o verdadeiro significado de suas palavras? Pode ser que ele tenha falado sobre vocês a esse grupo? Tudo o que você sabe é que ele chegará como ele partiu, em uma nuvem. Mas você sabe exatamente como o próprio Deus faz a obra dele? Se você fosse realmente capaz de ver como se explicam as palavras que Jesus proferiu. Ele disse: "Quando o Filho do Homem vier nos últimos dias, ele mesmo não saberá, os anjos não saberão, os mensageiros no céu não saberão, e toda a humanidade não saberá. Só o Pai saberá, isto é, somente o Espírito saberá. Mesmo o próprio Filho do Homem não sabe, mas você é capaz de ver e saber? Se você fosse capaz de saber e ver com seus próprios olhos, essas palavras não teriam sido ditas em vão? E o que Jesus disse na época? Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois, como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Quando esse dia chegar, o próprio Filho do Homem não saberá. O Filho do Homem se refere à carne encarnada de Deus, uma pessoa normal e comum. Nem mesmo o próprio Filho do Homem sabe. Então, como você pode saber? Jesus disse que ele chegaria como ele partiu. Quando ele chegar, nem mesmo ele saberá. Então, ele pode informar você de antemão? Você é capaz de ver sua chegada? Isso não é uma piada?